Quero te convidar a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Nós vamos ler os versos 18 até o verso 3 do capítulo 6. 2 Coríntios 5, 18 até o verso 3 do capítulo 6. A palavra do Senhor diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, rendemos graças a Ti, te agradecemos, ó Deus, porque estamos em Tua presença, estamos aqui, ó Deus, reunidos, ajuntados pelo Senhor, e o Senhor sobre nós derrama a Sua bênção, a Sua graça, revela o Seu amor, o Senhor impacta o nosso coração, e o Senhor já tem feito isso aos nossos corações aqui, por meio das orações, outros textos lidos, por meio dos cânticos. Mas aqui, Deus, diante da Tua palavra aberta, nós pedimos: faz isso mais uma vez. Profunda, Deus, em nós a Tua ação, Teu trabalhar, move o nosso coração, que possamos ouvir a Sua voz, Senhor. Sê conosco. Pedimos: Espírito Santo de Deus, nos visita por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, reconciliação é algo poderoso, e diante da leitura desse texto, desses versos, fica claro que ela deve ser a marca distintiva dos cristãos e da comunidade cristã. Reconciliação precisa ser a nossa marca. Eu e você precisamos manifestar isso que Deus está fazendo no mundo. Ele está reconciliando consigo o mundo. E é interessante que quando nós olhamos para as falas de Jesus, notavelmente lá em João 17, uma oração de Jesus, ele declara que nesse movimento de sermos reconciliados com Deus, vivermos em união e paz com o Senhor e uns com os outros aqui, o mundo iria ver tudo isso, ele ia crer no Evangelho, ia crer que Jesus veio, que o Cristo de Deus veio de fato. Por isso é importante a gente lembrar que a reconciliação é uma marca, precisa ser a marca que nos distingue, que nos separa, que está estampado na nossa comunidade, na forma como nos relacionamos, na forma como vivemos igreja, na forma como encaramos os desafios no nosso dia a dia, seja nas relações no nosso lar, conjugal, com filhos, no mundo, lá fora, no trabalho, nos desafios de lidar com pessoas diferentes de nós. Nós precisamos ser o povo da paz, o povo da reconciliação, especialmente, queridos, porque as nações do mundo estão em guerra. O mundo, ele está em guerra, e parece que em algum momento a gente normalizou o mundo estar em guerra. Talvez, quem tiver um olhar geopolítico melhor do que o meu vai dizer que a gente nunca parou totalmente de estar em guerra, e nenhum canto do mundo experimentou esse cessar completamente, mas eu tenho a impressão que nos últimos anos aí a gente vem de uma crescente de guerras e guerras e guerras, e a gente fala: você viu o que aconteceu lá na Ucrânia, na Rússia, e agora no Irã e não sei mais aonde,
e bombas caindo, e a gente passando o Reels do Instagram e vendo bombas e pessoas morrendo, e a gente se normaliza com isso, mas, gente, o mundo está em guerra. Isso precisa chocar a gente. E para além da guerra literal, né, a guerra bélica, a gente vê que as nações estão em competição pelo monopólio cultural, econômico, tecnológico. E essa contenda generalizada, ela se manifesta para além do contexto geopolítico e se revela aqui nas nossas relações interpessoais, entre eu e você, as nossas vidas, os nossos desafios. Como eu falei, no trabalho, nas universidades, na esfera pública, existe competitividade, existe animosidade, existe indiferença. No fim, a gente meio que se acostuma com essa sensação de que a gente está sempre em guerra um com o outro, que nós somos seres humanos em guerra. E quando nós olhamos especialmente para a esfera política, e Deus nos guarde nesse ano de eleição, a gente percebe que isso está nítido diante de nós, porque não existe mais diálogo entre os polos, não existe mais respeito entre as ideias divergentes, não existe mais humanidade no trato com o outro que pensa diferente de mim. E nós também normalizamos isso. Nós também normalizamos isso. Tudo virou uma guerra ideológica que a gente tem que ganhar a todo custo. E a gente vai ganhar a todo custo, nem que isso custe a nossa fé, os nossos princípios, os nossos valores. Mas quando nós olhamos para a história que Deus está contando sobre a humanidade, a história que Deus conta sobre a humanidade, a gente percebe que todo esse ambiente de contenda, de guerra, ele começa quando nós, seres humanos, nos afastamos de Deus. Lá no Jardim do Éden, nós temos a história do primeiro casal, Adão e Eva, e quando eles tomam a decisão de se alienar de Deus e viver a vida independente de Deus, a própria relação entre eles começa a ter rupturas e cisão. Eles brigam diante de Deus, quando Deus vai cobrar eles. Aí, logo na sequência, Caim mata o seu irmão, e a história da humanidade daí em diante é sempre marcada por conflito, por guerra, por ausência de paz. E como eu falei, por mais civilizados que eu e você estejamos, que as sociedades, as nações estejamos, parece que ainda a gente não vive paz, né? Plena. Parece que não é uma realidade nas nossas vidas a paz. É só civilidade mesmo, a gente é civil, mas existem muitas contendas entre nós. Basta uma fechada no trânsito, basta uma palavra atravessada que a gente ouve num dia ruim, e aí se estabelece a discórdia. Mas quando nós olhamos para a igreja, para o povo que Deus chama, para o povo que Deus reúne, para o povo que Deus redime, a gente vê que a igreja tem uma mensagem singular. Diante de toda essa guerra, Deus ele está reconciliando consigo o mundo. Deus está reconciliando consigo o mundo. O nosso Deus, o Deus que é nosso, o Deus da igreja, o Deus desse povo reunido aqui, ele está fazendo algo. Diante das guerras, ele está buscando reconciliação. Ele está buscando reconciliação e nós somos chamados para encarnar essa mensagem e nos tornarmos o povo da reconciliação. Nós precisamos olhar para esse texto e encarar esse convite de Paulo para essa igreja como sendo um convite para nós também. Não apenas como igreja presbiteriana de Curitiba, que na quarta-feira completa 138 anos, mas individualmente, eu e você, cada um dos crentes aqui reunidos, cada lar aqui representado, nos seus contextos, nós precisamos ser agentes de reconciliação diante do mundo. Enquanto o mundo lá fora faz guerra, nós estamos proclamando paz, nós estamos proclamando reconciliação, e é essa a realidade que o texto quer nos chamar e nos resgatar nessa noite. E o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção nesse texto é como Paulo declara que nós estamos em paz com Deus. Como que essa vivência, essa realidade que nós somos chamados a reconciliar, ela parte desse pressuposto que nós temos paz com Deus. Mas veja, eu não sei o quanto você tem consciência disso,
quanto você vive cônscio dessa realidade no seu coração, mas ter paz com Deus nem sempre é uma realidade no meu e no seu coração. Nem sempre é algo do nosso dia a dia, comum para nós. São muitas as nuances da nossa relação com Deus. Pode ser que a gente sinta culpa diante do Senhor, e aí já não tem paz. Pode ser que seja vergonha. Pode ser que a gente tenha essa sensação de que nós estamos devendo para Deus o tempo todo. E aí não tem paz. Quando você sabe que você está devendo para alguém, não tem paz, não tem como. Você sempre fica preocupado, ansioso. Talvez seja apatia e indiferença que marque o seu coração em relação a Deus, ou até mesmo você acha que Deus é quem está te devendo. E aí você está irado com Deus, achando que Ele deveria ter feito isso, aquilo outro na sua vida, e você tem essa postura, mas paz, estabilidade, reciprocidade, uma relação que é inteiramente pacífica, que não tem medo, não tem desconfiança, não tem incerteza, mas ela é marcada por um tom de familiaridade, de estar em casa, de estar tudo certo, de tudo estar apaziguado, de comunhão, de reciprocidade. Você tem experimentado paz com Deus? Você lembra qual foi o último dia que essa sensação preencheu o seu coração e a sua vida e o seu dia a dia? E aí, nós olhando para esse texto e para toda a história que Deus está contando na sua palavra, nós percebemos que a nossa dificuldade de nos relacionar com Deus se estabelece justamente por causa do pecado. Essa maldade, essa propensão à injustiça que existe dentro de nós, que se manifesta no nosso dia a dia, nas nossas relações, em todo o âmbito da nossa vivência. E o versículo 19 aqui, ele vai chamar esse pecado, essa maldade do nosso coração de transgressão. E aqui no original, essa palavra aponta para essa ideia de ir além ou atravessar. A gente está transgredindo. E o que a gente está transgredindo aqui? A gente está transgredindo, a gente está atravessando, a gente está indo além de Deus, da lei de Deus. E é daí que vem a nossa inimizade com o Senhor, porque a gente quer ir além dele. Deus cria, nos forma, nos molda, põe limites para a nossa existência, propósitos, mas o tempo todo o que nós queremos? Nós queremos independência, nós queremos rumar a nossa vida, nós queremos caminhar, nós queremos alçar voo, nós queremos ir além. E aí se estabelece um descompasso, queridos, se estabelece essa incongruência interna no nosso coração, porque Deus não apenas criou eu e você, o nosso ser, mas Ele criou toda a realidade. E a realidade de Deus, ela anda de mãos dadas com os desígnios de Deus. E toda vez que a gente atravessa, vai para além da palavra, dos mandamentos, dos desígnios de Deus, a gente entra em descompasso com a realidade. Por isso é tão difícil a nossa vivência em meio a esses anseios errados, pecados, nosso coração. E aí não tem como ter paz. Não tem como ter paz, porque nós queremos sempre ir para além de Deus. Agora, a realidade maravilhosa que Paulo está chamando a atenção para os coríntios aqui e a nós, nessa noite, o que o texto está dizendo é que essa realidade toda de inimizade para com Deus, ela faz parte das coisas que ficaram para trás, que já passaram, as coisas antigas que já passaram. Veja o versículo 17. Essas coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E isso, versículo 18, provém de Deus. Essa reconciliação, Deus desconsiderar, Deus trilhar o caminho de reconciliação, Deus, essa parte que foi ofendida, desconsiderada, Ele vem até nós e Ele busca a restauração e reconciliação conosco, com o seu povo. Mas como que Deus faz isso? Porque veja, Deus é santo, Deus é bondoso, Deus é verdadeiro, Deus é belo, Deus é justo. Como que Ele poderia se reconciliar, fazer paz conosco? Nós que somos pecadores,
que nem sempre vivemos manifestando verdade, bondade e justiça nas nossas vidas, decisões, na forma como nós relacionamos aqui dentro da igreja, às vezes farpas e maneiras de nos relacionar, de conversar e de falar e de lidar com algumas questões que surgem. O que Deus faz com todo esse emaranhado que é o ser humano, que é eu, que é você? Deus ignora os nossos pecados? Deus, ele vira o rosto e ele finge que não está acontecendo nada? Deus, ele levanta a pontinha do tapete e joga todas as nossas faltas ali debaixo? O que Deus faz? E aí o texto é muito instrutivo para nós, queridos. Veja o versículo 19, ele diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Mas sobre quem Deus imputou as nossas transgressões então? Quem que carregou a culpa dos nossos pecados? Quem que sofreu o dano da ira justa de Deus contra o pecado? Porque se Deus não ignorou e Ele não imputou sobre nós a condenação que era devida, que era justa, alguém teve de lidar com essa conta, alguém teve que pagar essa conta, e é aí que Cristo entra na história. E é por isso que nós, o povo da reconciliação, a igreja, nós sempre temos perto de nós uma cruz. E eu queria que você olhasse para o versículo 21 e você percebesse que essa é uma das declarações mais importantes da sua vida. A palavra do Senhor diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feito justiça de Deus. Esse é o texto que explica, meu irmão, minha irmã, o porquê nós podemos ter paz com Deus, apesar da nossa história, das nossas faltas, das nossas falhas, apesar de termos vindo de uma semana que muito provavelmente você pecou. A gente pode ter paz com Deus porque Cristo morreu em nosso lugar, carregando os nossos pecados. Mas não apenas isso. Ele não apenas carrega os nossos pecados, a condenação que era devida para mim e para você, mas a vida dele, de justiça, de obediência, que revela, sim, verdade, bondade e justiça, essa vida plena, ela é imputada sobre nós. Olha essa loucura, gente. E quando Deus olha para nós, Ele vê a justiça de Cristo. E é nesses termos que então nós podemos ter paz com Deus. É por isso que eu e você podemos ter paz com Deus. Mas veja, novamente a pergunta: nós experimentamos paz com Deus? Porque a igreja de Corinto precisou ouvir isso mais uma vez, e talvez pelo mesmo motivo que eu e você precisamos ouvir mais uma vez. O nosso orgulho, gente, nos impede de confiar plenamente nos méritos de Cristo. E pelas cartas que Paulo envia para essa comunidade, a gente percebe que essa era uma igreja extremamente orgulhosa de quem ela era, de quem ela havia se tornado, de forma que lá na primeira carta, no capítulo 4, tem um trecho que Paulo diz assim: quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que você não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? E aí Paulo diz: vocês estão fartos, já são ricos. E essa é a postura de coração que muitas vezes se revela em nós, em mim, em você. E quando nós olhamos para outros trechos aqui dessa carta, nós percebemos que essa igreja até desprezava Paulo, porque Paulo, ele não tinha uma imponência na sua presença, ele não era requintado na sua oratória, ele demonstrava e até assumia suas fraquezas. E eles, influenciados pela cultura do seu tempo, que valoriza a imagem, o status, o ser grande, o ter e ser, eles se apegam ao que Deus realizou no seu coração, e eles se revelam orgulhosos. E queridos, isso pode ser uma verdade sobre o meu e sobre o seu coração nessa noite. E talvez seja por isso que a gente não experimente paz
Porque diante de Deus a gente quer se orgulhar. Nós não experimentamos paz porque nós queremos experimentar o orgulho diante de Deus. De quem somos, do que fizemos, do que deixamos de fazer, de quem nos tornamos, das nossas obras, da nossa piedade, da nossa justiça. Mas veja, os nossos melhores dias, eles não se comparam com os méritos de Cristo. E ainda assim, ainda que nós fôssemos alguma coisa e nos orgulhássemos disso, a palavra nos lembra claramente que Deus resiste aos orgulhosos e aos soberbos. Mas para os humildes, o que Ele faz? Ele dá graça, Ele acolhe. O orgulhoso, ele repele, mas o humilde, ele abraça. A gente precisa olhar para a cruz, queridos, e perceber que nós só podemos nos achegar diante de Deus por causa dos méritos de Cristo. É por isso que nós temos paz com Deus. É por isso que nós vamos manter a cruz bem pertinho de nós, da nossa mente, da nossa imaginação, do nosso coração, da nossa alegria. É por isso que nós podemos ter paz com Deus, por aquilo que Cristo fez, e não o que eu e você fazemos ou deixamos de fazer. Agora, depois de compreender essa realidade de que nós temos paz com Deus, ser o povo da reconciliação significa que vai haver paz entre nós. Aqui nessa comunidade, esse ajuntamento, ele precisa ser marcado por paz. Uma paz terrível que perpassa todas as nossas relações uns com os outros. Porque veja, Deus não apenas nos reconcilia consigo mesmo, mas Ele nos dá o ministério e a palavra da reconciliação, como diz o texto. E fruto da paz que nós temos com Deus, é a paz que teremos uns com os outros, é a paz entre nós. E é importante que isso fique muito claro para nós. Paz entre nós é uma evidência de que nós estamos em paz com Deus. E se não há paz entre nós, pode ser que a gente esteja atribulado na nossa relação com o Senhor. Pode ser que a gente ainda não esteja em paz plenamente, experimentando, desfrutando desse lugar de paz que Cristo conquistou para nós na cruz. E veja, a igreja aqui foi fundada, ouviu a palavra do Evangelho, certamente ouviu essa mensagem, essa boa nova, mas Paulo precisa resgatar, Paulo precisa lembrar essa comunidade. Pelas cartas nós vemos que essa comunidade vivia em guerra. A primeira carta de Paulo já começa dessa forma, eu vou ler um trecho, ele diz assim: peço-lhes que todos concordem naquilo que falam e não haja divisão entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar, no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, eu fui informado de que há brigas entre vocês. E, queridos, quem dera que essa exortação fosse apenas para a igreja de Corinto, e não para a igreja hoje, do nosso tempo. Não apenas a nossa, mas todas as comunidades cristãs. Havia muitos problemas nessa comunidade. A gente vê Paulo tratando várias questões, desde divisão, imoralidade, omissão por parte dos líderes. Havia até processos judiciais entre irmãos. Havia o descaso com outros, até mesmo no momento de tomar a Santa Ceia. E Paulo está tratando essa dinâmica conflituosa dessa igreja. E se você olhar para o capítulo 2 do nosso texto de 2 Coríntios, a gente percebe que tem um momento aqui que Paulo faz um apelo para que a comunidade perdoe um irmão que pecou, mas que havia se arrependido. Um pecador penitente. E aqui a gente vê exatamente esse ímpeto, essa palavra, essa mensagem de reconciliação alcançar essa comunidade. Eles precisavam perdoar, confortar e confirmar o amor fraternal para com o irmão que errou. E um erro que pelo texto a gente percebe que ficou evidente para toda a igreja. A gente não sabe se é o mesmo caso do incesto, no capítulo 5 da primeira carta. Mas o fato é que a igreja toda marginalizou esse irmão que pecou e ficou evidente para toda a igreja. Mas Paulo diz: reconcilia,
traz para perto, perdoa, acolhe, confirma o amor. E no versículo 11 ele fala algo muito importante. Eu queria que você olhasse para mim, capítulo 2, versículo 11. Ele diz isso tudo, então ele escreve: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos os seus desígnios. E como isso é importante para nós, queridos, que vivemos em comunidade, que vivemos com pessoas diferentes de nós. Nós precisamos saber que o desígnio de Satanás no nosso meio é causar dissensão, é guerra, contenda, ruptura. É que seja normalizado entre nós relacionamentos quebrados, onde a gente pensa, não, fulano não vai falar com o outro ciclano, porque não vai. Deu uma briga e foi muito feio. É isso que Satanás deseja, esse é o seu intento. E muitas vezes isso pode ser a realidade sobre nossa vida em comunidade. E ao invés da gente experimentar paz, a paz de Deus que repousa sobre nós, a gente experimenta conflitos, dificuldade, contenda. E é difícil, e é complicado, e é pesaroso. E gente, talvez a gente possa ficar espantado, mas assim, igreja é formada por pessoas. E onde tem pessoas, vai ter problema, vai ter contenda, vai ter dificuldade. Porque todos nós fomos afetados pelo nosso distanciamento de Deus, pela falta de paz com Deus, que nos desregula, que nos impede de ter paz uns com os outros. Mas é apenas quando nós somos impactados pelo Evangelho que nós conseguimos transpor o nosso ímpeto para a inimizade, para a contenda. Esse é o chamado nesse texto, é encarar a mensagem da reconciliação e encarnar essa mensagem, para que a gente tenha paz entre nós, para que sejamos o povo da reconciliação. Mas algo eu e você precisamos fazer, perceba no versículo 16 do capítulo 5, versos antes do nosso texto principal aqui, a gente tem um vislumbre de como isso se parece. Porque Paulo está escrevendo e aí no versículo 16 ele diz: daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. A ninguém nós nos relacionamos e conhecemos e lidamos a partir da natureza humana caída. Por quê? Por causa do versículo 17. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. E é assim que a gente deve se relacionar uns com os outros aqui, queridos. Considerando que o outro não é quem ele era no passado, mas que Deus o fez novo, uma nova criatura, que faz parte da nova criação. E nós não olhamos mais uns para os outros a partir do passado, da realidade do pecado, da natureza caída, mas a partir de quem nós somos em Cristo, queridos. Isso muda o jogo. Isso nos coloca no outro patamar, numa outra possibilidade de relacionamento mútuo, onde nós olhamos uns para os outros com graça, com misericórdia. Essa é uma comunidade que vive a partir disso, é uma comunidade que vive a partir do que Cristo fez. E tem outro princípio norteador, não o da dissensão, da indiferença, mas da paz e da reconciliação. E novamente, eu e você precisamos ouvir isso. Pessoalmente, eu e você pessoalmente precisamos disso, queridos. Somos reconciliadores aqui entre nós, uns com os outros. Somos agentes de paz. Nossas palavras são recheadas de paz, palavras brandas, que aplaca a dissensão, a ira, a dificuldade. Ou será que, como o texto diz, a graça se tornou vã? Ou será que, como o texto diz, nós estamos dando motivo de escândalo? E aí o ministério da reconciliação, essa obra que Deus está fazendo, ela é censurada. Ela não acontece. Porque não dá para ver em nós, o povo redimido, não dá para ver em nós a paz, a reconciliação, a disposição de perdoar e ser perdoado.
E novamente a gente vê uma realidade aí no meu e no seu coração, essa coisa, o orgulho, a soberba. E a gente vai precisar abandonar o orgulho, queridos, para a gente tanto pedir perdão quanto para acolher o perdão uns dos outros. Mas é exatamente isso que o Evangelho faz. Como a gente falou no primeiro ponto, quem que vem até nós? Quem que transpõe a distância senão Deus? A parte ofendida ilustra para nós o que nós temos que fazer. Deus, Ele vem até nós em humildade, com palavras brandas. Ele cura os enfermos, Ele alimenta os famintos, Ele olha no olho dos perdidos, necessitados, marginalizados e Ele acolhe. Ele profere o perdão de Deus para pecadores. É assim que Ele vem até nós. E Ele nos desarma, Ele desarma o nosso orgulho. Porque, gente, diante de Deus, ninguém tem mérito nenhum. Ninguém é melhor do que ninguém diante de Deus. Na comunidade de crentes, nessas cadeiras, não importa se você está aqui ou lá atrás, ninguém é melhor que ninguém. Veja o versículo 14, o amor de Cristo nos constrange porque um morreu por todos, logo todos morreram. E se Deus nos encontrou com tamanha generosidade, como a gente pode fechar o nosso coração uns para os outros? Por isso mesmo que Paulo, nos versículos ali na frente do versículo 11 e 13 do capítulo 6, ele lembra os coríntios: olha, coríntios, o nosso coração, ele está dilatado, aberto para vocês, mas o coração de vocês estão fechados. Mas o Evangelho, essa visão da cruz de Cristo, ela tem esse poder de dilatar o meu e o seu coração, de aumentar a nossa capacidade de sofrer o dano, de dar a outra face, de não imputar sobre o irmão as suas faltas, mas ser gracioso, bondoso, generoso, porque foi assim que Cristo nos acolheu. Agora, por fim, um povo da reconciliação, que vive reconciliação com Deus e uns com os outros, o que ele faz? Senão anunciar que existe paz para o mundo. Senão dizer para o mundo que a gente pode jogar fora as armas, os escudos, os foguetes, os mísseis, porque Deus está reconciliando consigo o mundo. E a gente precisa alargar a nossa percepção dessa declaração de que Deus está reconciliando consigo o mundo e perceber que é evidente que o mundo ainda não está reconciliado com Deus. Não plenamente ainda, pelo menos. Ainda há muitos que estão em guerra e estão contendendo com Deus, contra Deus. E queridos, olhando para a igreja, olhando para nós, muitas vezes parece que a gente não entende o nosso papel nesse fronte. Porque uma coisa é clara no nosso contexto: o mundo está fazendo guerra contra Deus, contra a verdade, contra a justiça, contra a bondade. Mas o que Deus está fazendo em contrapartida? O que Deus está realizando? Novamente, Deus está reconciliando consigo o mundo. Deus está fazendo uma coisa, queridos, no mundo: Ele está reconciliando consigo todo o mundo. E é crucial que eu e você e nós como igreja possamos entender o nosso papel, porque Deus nos reconcilia consigo mesmo, Ele realiza essa paz maravilhosa que nós podemos ter com Ele, e aí o que Ele faz depois disso? Ele nos dá um ministério, e essa palavra aqui é diaconia, que significa serviço. Ele nos dá o serviço da reconciliação, Ele nos dá a palavra da reconciliação. O texto nos diz também que Ele nos faz embaixadores, cooperadores com Ele. Então Deus nos envia ao mundo. Você e eu estamos no mundo enviados por Deus, para fazer o que Deus está fazendo. Não para fazer o que eu e você queremos fazer, não para seguir as agendas políticas, ideológicas, mas para fazer o que Deus está fazendo. E queridos, o que Deus está fazendo é proclamar paz
para o mundo, paz para pecadores, paz para seus inimigos, paz para aqueles que contendem contra a verdade, contra a justiça, contra a bondade, contra aquilo que é reto, contra os princípios e valores da nossa fé. Deus está proclamando paz. A cruz é uma imensa declaração de paz, porque Deus tinha todo o direito de obliterar os seres humanos que pecaram contra Ele, que seguiram o seu caminho, que disseram não para o Deus bondoso da criação, e disseram não, a gente vai seguir o nosso caminho, vai ser do nosso jeito. E você vê o quanto de injustiça que há nas nossas sociedades, na nossa cidade, quantas desigualdades, quantas pessoas ainda sofrendo coisas terríveis, quanta impunidade. Deus poderia olhar para nós e derramar toda a sua ira justa. Mas o que Deus fez? Deus veio e Ele assumiu uma cruz. Deus veio e Ele rasgou o seu corpo e Ele verteu o seu sangue. Deus não imputou sobre os pecadores, sobre os seus inimigos os seus pecados, mas Ele imputou sobre o seu Filho. É nesses termos que Deus proclama paz para o mundo. É nesses termos que eu e você podemos dizer para aqueles que guerreiam contra nós, contra a fé: existe paz, existe paz. Deus proclama paz. Deus diz fim à guerra. E se você talvez esteja escandalizado com essa realidade, eu queria que você pensasse no apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, não sei se você lembra, mas ele era o inimigo da cruz de Cristo. Ele era um perseguidor dos cristãos. E como que Deus o encontra, gente? Proclamando paz. Paz terrível para esse homem que perseguia, que ao olhar Estevão sendo martirizado, ele consente com a sua morte. E você lembra como que os primeiros irmãos na fé acolheram esse perseguidor da igreja? Você lembra de Ananias? Que Paulo aparece cego diante dele, ele ainda com medo, ele ora, ele cura a visão de Paulo. Depois Paulo se encontra com os discípulos em Damasco, e ele é acolhido por esses irmãos na fé. Aí em Jerusalém, Barnabé puxa Paulo para perto e diz: vamos caminhar. Vamos caminhar. Você é bem-vindo na família de Deus. Você que era inimigo, perseguidor, você que está todo mundo assim com medo, pode vir, pode entrar, a casa é sua, esse é o seu Deus, esse é o seu povo. E o que seria das missões cristãs do primeiro século sem o apóstolo dos gentios, Paulo? Esse homem é responsável por 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Mas e se esses irmãos não tivessem estendido paz para esse inimigo da fé cristã? Entende o que está em jogo, meu irmão, minha irmã? Entende o porquê que é importante que eu e você, a gente cesse a guerra do nosso lado, que a gente proclame paz, que a gente anuncie a reconciliação que há na cruz de Cristo, porque Deus, Ele está reconciliando consigo o mundo. Ele está indo atrás de pecadores. Deus não imputou sobre os seus inimigos as suas transgressões, mas imputou sobre Cristo. Isso não significa que nós negamos ou ignoramos a maldade e a injustiça dos nossos inimigos, mas nós apontamos para a cruz de Cristo e dizemos: pela fé nesse Deus que se fez carne, que habitou entre nós, graça e verdade, mas morreu numa cruz, pela fé nesse Cristo, nesse Salvador, existe perdão dos seus pecados. Existe um acerto de contas. Nele, a sua conta pode ser paga.
Os inimigos de Deus não devem ser os nossos inimigos, queridos. Eles devem ser alvo da nossa misericórdia, compaixão, graça. A gente precisa estender a paz de Deus em Cristo Jesus. Por quê? Porque era essa a nossa condição quando Deus nos encontrou. Romanos 5, um texto que fala sobre justificação pela fé, sobre estar em paz com Deus. No versículo 8 ele diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. E no versículo 10 ele diz: quando éramos seus inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. É por isso que você não tem justificação nenhuma para fazer guerra contra os inimigos de Deus. Porque quando você estava do outro lado, Deus estendeu paz. Deus mostrou a glória do seu Filho crucificado. Deus mostrou as mãos furadas, o lado traspassado do seu próprio Filho, para dizer: existe paz, está tudo bem, existe perdão, existe acerto de contas no meu Filho, no sangue vertido do meu Filho. A história ainda não se descortinou, queridos. Deus não fechou a conta, Deus não parou o que Ele está fazendo, Jesus ainda não voltou. E eu e você precisamos ouvir esse chamado de participar naquilo que Deus está fazendo. Deus está reconciliando consigo o mundo e Ele nos chama para cooperar com Ele. Não para ser empecilho, não para ser causa de escândalo, mas para cooperar com Ele. E novamente, olhando para essa dificuldade, o que nós percebemos de novo? Que o orgulho no nosso coração precisa ser vencido. Esse orgulho de achar que talvez nós aqui dentro somos melhores daqueles que estão lá fora, de que é nós contra eles. Mas quando nós olhamos para a cruz, a gente vê Cristo desarmando os nossos argumentos, desarmando o nosso coração orgulhoso e soberbo, porque lá Ele nos acolhe como pecadores e nos reconcilia com Deus, com base unicamente nos seus méritos. Eu e você só contribuímos para a nossa salvação com a contenda, com o pecado. Deus pega isso tudo, esse emaranhado de coisas do nosso coração, e Ele redime na cruz. A gente precisa estender paz para o mundo, querido. Paz para o mundo, porque o Senhor estendeu paz para nós. Versículo 21, eu queria que você olhasse mais uma vez para esse texto e percebesse que todos esses imperativos para nós aqui, termos paz com Deus, paz uns com os outros e estender paz para o mundo, só é possível por causa desse versículo, dessa verdade, dessa realidade na cruz. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que em Cristo fôssemos feitos justiça de Deus. É por isso que eu e você podemos ser hoje o povo da reconciliação, meu irmão, minha irmã, que vive em paz com Deus, que vive em paz uns com os outros e que diz para o mundo que existe paz, existe paz. Amém, queridos? Vamos colocar em pé, caminhar para o fim do nosso culto, celebrando a cruz de Cristo, celebrando a graça maravilhosa de Deus em Cristo Jesus.